Bancada do Novo, Sandra Boneto, da tribuna. Obrigada, presidente. O que eu vou falar hoje não é novidade para ninguém dos vereadores, porque eu acredito que todos estejam recebendo em suas redes sociais, em seus WhatsApps, esse clamor das mães. Então, eu pediria para que o primeiro vídeo fosse colocado, por favor. Com áudio, por favor. Gabriel e da Giovana. A vaga ali para Caetano Costa Milã. Meu nome é Juscelene Menzen. Quando possível, eu sou mãe do João Gabriel vereador. e da Giovana. A vaga ali para Caetano Costa Milã, que é a escola em que o João Gabriel estuda desde o primeiro ano. Então eu tive bastante dificuldade. Agora eu consegui a vaga ali para a escola. Porém, para mim conseguir essa vaga, eu tive que assinar os termos de desistência de transporte escolar, por causa do zoneamento, que realmente tem uma escola mais próxima da minha casa, que é uma escola estadual, Escola José Generosi. Porém, a gente já tem um vínculo familiar com essa escola Caetano Costa Milã. Essa escola, a gente tem vínculo familiar, vínculo desde que a Giovana estava na minha barriga, já quando estava grávida dela, o João já estudava lá na escola. Então, desde sempre, ela tem essa fantasia na cabecinha dela: mãe, quando que eu vou ficar mais grande para mim estudar na escola do Mano? E o Mano também: Gi, quando você estudar lá, você vai ver que é aquela professora, eu gosto daquela professora, ela é muito legal, tem a diretora. Frequentamos sempre as reuniões. Como eu sou mãe sozinha, não teve uma reunião na escola que eu não fui e a Giovana estava comigo, me acompanhando. Porque a gente, quando é sozinha, onde uma mãe vai, os filhos vão juntos, né? Então, o que acontece? Que ali em dezembro, eu fui surpreendida com essa situação de que se você tem uma escola mais próxima, você tem que deixar todo o vínculo de lado para você ficar mais próximo de casa. Porém, eu gostaria que a minha filha estivesse em um lugar em que eu já tenho a segurança de conhecer a diretora, de conhecer os professores, uma segurança. Obrigada, de que tem um pouquinho da família da gente também naquela... Bom, então, este é um caso lá da Escola Caetano Costa Milã, de Forqueta, onde a mãe já tem um filho que estuda lá. E a legislação diz que, havendo vagas, preferencialmente, o irmão tem que frequentar a mesma escola. Eu não entendo o que está acontecendo, de que ela só conseguiu essa vaga porque ela teve que desistir do transporte escolar. Mas então, o filho mais velho continua no transporte escolar. E a filha mais jovem, não. A gente está falando de irmãos. E esse não é um caso isolado. Porque eu recebi vários pais com este mesmo problema. E aqui a gente está falando de irmãos. A gente não está falando de vagas novas. Porque vagas novas eu também entendo. Que se há vaga na escola mais próxima, é na escola mais próxima que a criança tem que ficar. Porém, não é este o caso. Eu gostaria que passasse mais um vídeo para que vocês entendam a complexidade dos casos que estão acontecendo no interior. Um assunto que tem preocupado alguns pais de Caxias do Sul, o transporte escolar. Uma mudança no sistema de logística dos estudantes é o motivo da angústia de moradores do loteamento Altos de Galópolis e também na linha 40. Os pais procuraram a nossa reportagem para relatar a situação e, claro, nós fomos conversar com eles para entender o problema. Aqui nos Altos de Galópolis, todas as estradas são assim, sem pavimento ou calçada. E caminhar por aqui em dia de sol é complicado. Agora imagina em dia de frio e chuva. A preocupação desses moradores é que essa seja a realidade dos estudantes daqui da região. Eugênio, qual é a preocupação de vocês e por quê? Boa tarde. A nossa preocupação agora está com a determinação desse novo decreto, onde está para ser retirada das vans das crianças com mais de 12 anos. Como fazer isso dando segurança para as crianças, comodidade, conforto e
essa dificuldade que vai ter de deslocamento em dias de sol e chuva. Nós não fomos consultados, ninguém foi chamado, foi simplesmente de cima para baixo, assinado pela secretária, pelo prefeito, e isso causou assim uma estranheza, porque no mínimo a comunidade tem que ser ouvida. Desta forma que foi colocado, vai se tornar inviável o deslocamento das crianças para a escola. Perfeito. Aqui a gente tem o Fábio também. Fábio tem quantos filhos e qual é a tua realidade, a tua preocupação diante dessa possível transformação da logística e do transporte das crianças? Bom, então, ali é o caso do Altos de Galópolis, e a gente tem nessa reportagem também um caso da linha 40. Um caso não, né? Na verdade, os presidentes de bairro dessas localidades, das localidades de Altos de Galópolis, linha 40, me procuraram para falar sobre esse decreto. E a gente não tem entendimento do que está acontecendo, porque, afinal de contas, educação é prioridade ou não é prioridade? Se é prioridade, a gente tem que rever esse regramento, porque a gente não pode condicionar vaga das crianças nas escolas por transporte escolar. E que a gente está percebendo que não é transporte escolar, é transporte coletivo. Seu à parte, vereador Lucas. Uma parte, vereadora. Obrigado, vereadora Sandra Boneto. Parabéns pelo tema. A senhora vai ficar na história por estar lutando pelo fortalecimento e manutenção da escola Caetano Costa Milã. E a gente sabe que quando uma escola da colônia fecha, aquela comunidade vai morrendo aos poucos. Então, parabéns pelo seu trabalho. Sobre a questão da educação pública, nós denunciamos o ano passado que essa medida arbitrária da retirada dos nonos anos de 15 escolas resultaria exatamente nisso. E o que nós temos hoje? Eu não entendi como o governo municipal fará para pagar passagens a estudantes que não são da nossa rede em transporte público urbano. Pensemos, volto a dizer, lá no exemplo da minha região, como uma criança do Cidade Nova vai sair para o Cristóvão de Mendonça, uma criança de 9º ano, lá do Cidade Nova 2, ou do Industrial. Como é que ele vai fazer? Para ir para o Cristóvão com as linhas de ônibus e com a demora. Bom, eu imagino que essa casa vai ser provocada a se manifestar e a autorizar. Pergunto ainda, se nós liberaremos transporte público com cartões às crianças de 9º anos das escolas que foram fechadas, eu imagino que vai abrir transporte público para qualquer criança que esteja estudando fora, longe da sua casa. Então, o governo tem que saber isso, porque as famílias vão requisitar. Não importa se é 9º ano, e principalmente pelo fato de ser o 9º ano de uma outra rede. Então, o governo municipal criou um problema desnecessário, está uma briga agora pelos 9º anos das nossas escolas. Lá o que aconteceu? Quem não está no 9º ano de Cidade Nova, porque fechou, quer estudar lá no Érico Cavinato ou no Paulo Freire, para ficar mais perto. Só que não se ampliaram. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho, nós seguimos juntos e estamos aguardando qual será a medida para garantir o transporte público que se admitiu. O prefeito prometeu que teria. Muito obrigado, vereadora Sandra. Eu ouvi o ano passado que por que eu me importava tanto pela educação, porque eu não tinha filhos. Realmente, eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos. Eu tenho mães que têm filhos nas comunidades e que a gente é amigos. E, além disso, eu tenho empatia. Empatia por essa mãe que falou ali, por primeiro, que o que é que ela vai fazer. Então, sim, para as pessoas que falam que não é para mim me preocupar porque não tenho filhos, eu respondo, não tenho filhos, mas tenho uma comunidade e a cidade de Caxias que confia nesta vereadores e demais vereadores que lutam pela educação dessa cidade. Seu à parte, vereadora Daiane. Vereadora Sandra, como tu disse bem no início, a gente tem recebido muitas demandas, né? Eu recebi o pessoal de Santa Bárbara, mesma situação. O pessoal do Parque dos Pinhais estão com a mesma situação.
O pessoal lá do Canyon, a mesma situação. Então, o transporte é sim prioridade e vai ter que ser revisto pela Secretaria de Educação. Como eu falei ontem com o vereador Caleb, quero participar da reunião com a comissão para a gente verificar. Vou trazer planilhado todos que estão nos buscando, né, para a questão do transporte, porque essas crianças não podem. Esses locais são de difícil acesso, não tem como ir. É rua, é faixa sem acostamento. A gente está falando da BR-116 em partes sem acostamento. Como é que essas crianças de 7, 8 anos vão atravessar a faixa? Não tem como, precisa sim do transporte. Obrigada pela... Para finalizar, então, presidente, justamente a gente precisa investir em educação. E investir em educação também é rever alguns decretos que foram feitos o ano passado e que a gente aqui falou que precisava ser revisto. Deu no que deu. Se educação é prioridade, que seja revisto isso para já. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Em declaração de líder, a bancada